Olá, tudo bem? Meu nome é Isaac Barbosa, eu sou professor de literatura. Estamos estudando agora no nosso cursinho preparatório Revisa Enem os gêneros literários. Então, sente-se confortavelmente, preste bastante atenção que a aula vai começar. Vamos lá? Muito bem, a palavra gênero, turma. Ao pensar na palavra gênero, nós diretamente associamos essa palavra a diversos tipos de gêneros, de coisas. Qual é o primeiro tipo de gênero que você pensa quando a gente fala em gênero? Eu tenho certeza que as primeiras respostas que vocês diriam seriam gênero musical, professor. Professor, tem o gênero sexual. Ih, rapaz, gênero sexual, olha aí. Segundo tipo de gênero. Professor, nós temos os gêneros de filmes. Então, o que seriam esses tais de gêneros? Na biologia a gente estuda, dividimos espécies em gêneros. Então, antes de falar sobre gêneros literários, primeiro nós temos que saber quais são e o que são gêneros. Muito bem, para dar uma definição um pouco mais concisa, que serve para qualquer tipo de gênero. Gênero, na verdade, é um tipo de classificação na qual pegamos coisas que são semelhantes e nós as discriminamos pelas diferenças. Veja bem, cuidado com essa palavra, discriminação. Quando eu falo nós as discriminamos pelas diferenças, nós separamos. Por exemplo, aqui comigo eu tenho 3 canetas, uma vermelha, uma preta e uma azul. Discriminar essas canetas por cor é colocar uma separada da outra, ó, por causa da sua cor. É por isso que no jornal você vê notícias de casos de discriminação. É quando eu separo alguém por causa da sua etnia. Mas cuidado, nem toda discriminação é crime. Quando a gente fala de gênero, é uma separação de coisas diferentes, que podem ser espécies de animais ou podem ser tipos de música. Poxa, vamos lá. Vamos discriminar aqui agora alguns gêneros de música. Pop, rock, jazz, MPB, são todos gêneros musicais. Aí o que é que eles têm em comum? Primeiro, são músicas, é uma coisa em comum, né, entre eles todos. Segundo, vão ter ritmo, harmonia, vão ter som, claro, obviamente, vocal. A entonação do cantor é importantíssima em qualquer gênero. Poxa, mas o que eles têm de diferente? Muito bem, se você pega uma dupla que normalmente canta sobre temas como a vida de peão, sentimentos de vaqueiro, gênero sertanejo. Ou seja, é fácil subcategorizar, é fácil separar, é fácil destrinchar as coisas pelos seus gêneros. Quando a gente fala em gênero sexual, a nível de biologia, por exemplo, o homem e a mulher, biologicamente falando, têm muito mais semelhanças que diferenças. Pois eles vão ter 2 pulmões, um coração, diafragma, 2 rins, bexiga. A semelhança ela é extraordinária. Aí vamos separar pelas diferenças. Aí, enfim, biologicamente você separa pelas diferenças. Como professor de biologia, o faz muito melhor que eu. Então, daí surgem os gêneros literários. Eu vou pegar textos que têm uma coisa em comum. Lembrando que podem ser textos escritos ou textos verbais, mas eles vão ter uma coisa em comum. Todos eles são literatura. Então, é isso que tem em comum entre todos os gêneros literários. Mas quais são as diferenças? Aí vamos lá, eu vou separar um a um pelas suas diferenças. Eles vão ter origens diferentes, vão ter funções diferentes e vão ter uma consistência diferente. Ou seja, eles se configuram, se organizam, se compõem de formas diferentes e a gente vai estudar justamente o que eles têm de semelhante e o que eles têm de diferentes, ok? Normalmente, quando a gente fala em gêneros literários, nós nos remetemos a estudos muito antigos, da Grécia Antiga. Aristóteles, poxa, filósofo famosíssimo, Platão,
eles falavam já sobre gêneros literários. Ou seja, falar sobre gêneros é se remeter a uma discussão que veio desde a Grécia Antiga, século IV antes de Cristo. Estamos no século XXI. São 25 séculos de discussão sobre gênero literário. Então a gente vai ter uma teoria clássica, que é muito bem abordada até hoje, com algumas pequenas modificações. Claro, são 2.500 anos de distância. É óbvio que muita coisa mudou. Poxa, idiomas surgiram, idiomas sumiram, impérios se ergueram, impérios caíram. Tudo isso em 2.500 anos. Imaginem os gêneros se eles permanecerem iguais. Claro que não. Então, primeiro, nós iniciamos a definição clássica de gêneros literários e depois nós partimos para uma definição um pouco mais moderna, ou pelo menos algumas modificações que ocorreram ao passar dos séculos. Então, venha comigo aqui para o quadro. Muito bem, em relação a gêneros literários, quando a gente fala da definição clássica, a divisão clássica de gêneros, nós temos 3 gêneros com 3 origens diferentes, ok? Para ser diferente, eu vou começar pelo último, pelo dramático, que são textos dramáticos. A definição aqui está clara, ó. Texto feito para ser ensinado. Pô, está clara, mas ela precisa ser um pouco mais bem destrinchada. Muito bem, se o texto dramático ele foi feito para ser ensinado, primeiro, como ele surge? Ele surge a partir do momento em que o homem, ele nota, ele percebe que existem personagens para ser interpretados. Isso das sociedades mais avançadas, mais globalizadas, que mais se inseriram no século XXI, às sociedades mais autóctones, mais nativas, mais indígenas, enfim, aquelas que não tiveram tanta integração ainda com o mundo globalizado. Independente da sociedade, há figuras que interpretam personagens em festas, em rituais, enfim. Vamos então para um personagem muito comum da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga havia uma festa gigante em homenagem ao deus Dionísio. Dionísio é o deus do vinho, é um deus brincalhão, um deus divertido, Dionísio. Na mitologia romana, ele é chamado de Baco, deus do vinho, ok? E o que acontece? Dionísio, ele vai virar um personagem em uma dessas festas. Um cidadão chamado de Tepsi. Tepsi, ele coloca, parece com um refrigerante, né? Tepsi. Tepsi, ele coloca um cacho de uva na cabeça para simular os cabelos ondulados de Dionísio. Ao botar esse cacho de uva na cabeça, ele começa a falar, ele começa a dizer: olha, eu sou Dionísio, o magnífico, me idolatrem, me contemplem. Enfim, Tepsi, ele interpreta um dos personagens mais importantes e mais influentes do teatro grego. A partir daí, o teatro ele só começa a se tornar mais complexo, com mais personagens, com mais cenários, com enredos mais complexos. A Grécia conseguiu fazer mais de uma centena de peças teatrais. Outro teatrólogo muito famoso, famosíssimo, é William Shakespeare. Poxa, quem nunca ouviu falar aqui em Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, O Mercador de Veneza? Então são peças teatrais. No Brasil, o nosso teatro se inicia com peças de catequese, feitas para converter os índios ao catolicismo. Depois surgem comédias de costume, enfim, são feitos para ser ensinados em sua constituição, no papelzinho do texto. Teremos diálogo, a fala entre os personagens e, eventualmente, uma coisinha chamada de rubrica. Cuidado com a pronúncia. A pronúncia não é rúbrica, é rubrica. Rubricas são indicações do autor do texto para facilitar a interpretação e a leitura. Muito bem. Segundo gênero aqui, ó, lírico. O lírico trata da expressão dos estados de alma do lírico. Chama-se de estados anímicos. Ânimo quer dizer alma. Então, no gênero lírico, teremos uma voz poética que vai falar sobre seus sentimentos, suas tristezas, seus estados de alma, suas opiniões, seus pontos de vista. A temática é muito variada no gênero lírico, ok? O gênero lírico, ele por muito tempo foi irmão gêmeo da música. Estavam lá, ó, colados um no outro. Tanto que a poesia tem ritmo, tem métrica. A poesia, ela vai ter inúmeras coisas que a música também tem.
O nome lírico vem de lira, um instrumento musical. Ou seja, poesia e música, por muito tempo, foram irmãs gêmeas, siamesas, coladas. A partir do surgimento da imprensa, da facilidade da distribuição de livros, é que começaram a surgir poemas que eram feitos muito mais para serem lidos que para serem cantados. A partir desse momento, poesia e música começaram a se separar. Mas esse casamento entre poesia e música deixa marcas até hoje. Por isso que é muito fácil você cantar um poema. Basta você pesquisar em casa, caso esteja curioso. Põe aí no YouTube, quando houver um tempo, Vandalismo. Aí tem a versão de Fagner cantando Vandalismo. É muito fácil para Fagner cantar um soneto de Flor Bela Espanca, porque o soneto já tem métrica, já tem rima. Há uma versão também famosíssima, que é Monte Castelo de Legião Urbana, na qual Renato Russo, ele canta um soneto de Camões, aquele famoso soneto, amor é fogo que arde sem se ver. Então é fácil para Renato Russo cantar isso, porque a poesia e música, por muito tempo, foram irmãs gêmeas. Vamos agora para o terceiro gênero literário, chamado de épico. O gênero épico sofreu modificações. Inicialmente, nele eram narradas façanhas heróicas para exaltar um povo ou a nação. Por exemplo, a Guerra de Troia. A Guerra de Troia foi narrada no livro A Ilíada. Ela tinha como função exaltar a coragem do povo grego que conseguiu ganhar uma guerra contra o povo troiano. A Ilíada trata do 9º ano, que é o penúltimo ano da Guerra de Troia. Então, são façanhas heróicas para exaltar um povo, exaltar uma nação. Contudo, o gênero épico ele foi envelhecendo, foram surgindo outras necessidades. Então, do épico ficou a narrativa, mas surgiram vários outros gêneros que são mais modernos e são igualmente narrativos. Vejamos, narrativas em prosa. O épico ele é feito em verso, acabou de surgir, surgiram com o tempo, no caso, algumas narrativas feitas em prosa. A mais famosa é o romance, é a mais famosa e a mais lida. Se você pegar uma lista de livros de ficção mais vendidos de qualquer revista que faça um ranking dos 10 livros de ficção mais lidos, normalmente os 10 são romances. Eventualmente, excepcionalmente, surge um livro de conto, surge um livro de crônica, excepcionalmente um livro de poesia. Mas o gênero mais lido do mundo hoje é o romance, que contém um número gigante de personagens, mais de um foco narrativo. São narrativas muito complexas, os romances. Já o conto, por sua vez, é uma narrativa bem mais reduzida. Geralmente ele apresenta um único conflito que vai ter início, meio e fim. E o fim do conto é no seu clímax, ou seja, o conto é uma narrativa que foi feita para terminar em um clímax. O conto é como se fosse um final de episódio de novela, que deixa aquele gostinho de quero mais. É justamente o gostinho do conto. Você lê o conto, terminou a narrativa rápido, você, rapaz, eu queria um pouco mais de texto para ler, mas já acabou. Uma novela se parece um pouco um romance, só que de estrutura mais reduzida, como se fosse um romance curto, um romance muito breve. E a crônica, ela fala sobre acontecimentos do cotidiano, do dia a dia. Aí depende muito da ótica do cronista. Essa crônica ela pode ser humorística, que é famosíssimo por crônicas humorísticas, é Luiz Fernando Veríssimo. Mas as crônicas elas podem ser um pouco mais sentimentais, um pouco mais líricas, depende do cronista. Nós temos inúmeros tipos de crônica. Vemos no quinhentismo brasileiro um tipo de crônica que é diferente desta, que é a crônica do descobrimento. Eram quando navegantes iam catalogar, iam fazer relatos históricos de suas viagens. Mas esse tipo de crônica será estudado em aulas futuras. Aqui é a crônica de um autor literário que vai falar sobre fatos do cotidiano, coisas do dia a dia. Por exemplo, cobrança de telemarketing. Rapaz, pense num negócio que me irrita. Aí eu vou e no lugar de reclamar com o vizinho, de ligar esculhambando a atender telemarketing, eu escrevo uma crônica para satirizar, para tratar de forma humorística essa temática que não poderia ser mais do cotidiano, que é justamente o atendimento de telemarketing. A fábula ela é muito famosa pelas histórias de animais personificados, de objetos inanimados personificados, como uvas, raposas, tartarugas e lebres.
Eu suponho que a fábula mais famosa seja a da lebre e a da tartaruga, que há uma corrida entre um coelho rápido, uma lebre muito veloz, e uma tartaruga lenta, devagar, que se movimenta com muito custo. A lebre, coelho, esse animal rápido, ele fica soberbo, ele tem certeza da sua vitória. E na corrida, ele começa a parar, começa a descansar, a conversar, e a tartaruga, sempre no seu ritmo constante, esforçada, nunca desiste. Aí no final dessa corrida, quem ganha é a tartaruga, porque a lebre esnobou tanta corrida que acabou perdendo. Aí toda a fábula tem uma lição de moral. Tem uma lição de moral. Nesse caso da tartaruga e da lebre, disse o seguinte, que nem sempre é a pessoa mais rápida que ganha a corrida, nem sempre é a pessoa mais capaz, às vezes é a pessoa mais organizada, às vezes é a pessoa mais esforçada, porque ela está lá na labuta, não desiste nunca, um dia ela ganha. Muito bem, então, essas são as narrativas em prosa. Como é que isso pode ser cobrado no vestibular? Afinal, nós estamos aqui para isso. Muito bem, pode-se perguntar sobre algumas características que o texto tenha em relação ao gênero literário, como, por exemplo, um poema lírico, ele pode ter várias temáticas. Poema lírico que fala sobre casamento é epitalâmio. Um poema, então, que está homenageando o casamento de alguém, chamado epitalâmio, pode aparecer na prova. Ou então pode aparecer um poema que lamente a morte de alguém, chamado de elegia. Poema triste. Pode, então, cair um reconhecimento de temática lírica, que vai estar no material de vocês. Eu, inclusive, recomendo que sempre revisem e façam os exercícios. Mas também pode acontecer de um gênero possuir características de outro gênero. Aí, poxa, será perguntado essas características em comum. Por exemplo, um poema com diálogo. Pô, se um poema ele tem um diálogo, ele está possuindo uma característica que é comum ao gênero dramático. É como uma narrativa, mas não a poesia. Então, essa questão de mudança de estilo, de intercâmbio de gênero, pode ser aprovada. Ok, turma? Então, vamos agora responder algumas questões. Acompanhem aí pelo computador de vocês. Temos pela tela, temos aí, ó, algumas questões. A questão número 2 do material do livro. A questão número 2 diz o seguinte: o correr da vida embrulha tudo. Embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e afrouxa, sossega, depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Ou seja, no final o narrador acaba dizendo que o que a vida quer que nós tenhamos é coragem. E que ela é muito caótica, a vida. Ela, pô, uma hora aperta, uma hora ela sossega. Então, temos aí um texto que pertence inclusive a um romance. Poxa, o que é que vai ser pedido desse texto? Vamos à pergunta, então. Pergunta-se o seguinte: no romance Grande Sertão Veredas, o protagonista, Riobaldo, narra sua trajetória de jagunço. A leitura do trecho permite identificar que o desabafo de Riobaldo se aproxima de uma. Então, ó, temos um fragmento de texto. Normalmente é assim que caem os romances, inclusive. Os contos, eles caem em fragmentos. Temos um fragmento. E a gente vai ter que achar, a gente vai ter que encaixar aqui um gênero textual que melhor se adeque. Vamos para as opções, ó. Diário, por trazer lembranças pessoais. Não é um relato pessoal que ele faz aqui, pessoal. Não é um relato íntimo. Segundo, fábula. Pô, na fábula nós temos animais personificados, objetos personificados. Isso não acontece aqui. Notícia. Pô, vocês já viram alguma notícia assim? Uma notícia que informa tão poeticamente um caso, um acontecimento? Isso não se parece com a notícia de forma alguma. Notícia objetiva, notícia direta, notícia concisa. Informa um fato. Que está sendo informado aqui? Que a vida pede coragem e que ela ora aperta, ora frouxa, ora morde, ora assopra. Isso não parece uma notícia, pessoal. Vamos aqui para aforismo. Pô, professor, não sei o que é aforismo. Vamos dar a definição, então. Expor uma máxima em poucas palavras. Eita, olha aí, ó. É um conselho que se dá
que serve para qualquer situação da vida. A vida quer coragem, acabou. Então, um aforismo é uma máxima exposta em poucas palavras. Professor, fiquei com dúvida, então vamos por eliminação. Vamos ler aqui a última alternativa. Crônica, por tratar de fatos do cotidiano. Fatos do cotidiano é você esperar um bonde, é você ouvir uma música, não é uma máxima filosofal. Então a correta e a alternativa correta é justamente a letra D, aqui ó, aforismo. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa segunda aula sobre gêneros literários. Não esqueçam jamais de revisar e de aprofundar sempre seus conhecimentos e nos encontramos na próxima aula. Ok, turma?